Vou pedir para abrir o PowerPoint, se for possível. É isso aí. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e a boa acolhida, a recepção para participar aqui dessa discussão, desse seminário. Dizer que é sempre uma satisfação estar dialogando, né, com os técnicos, com representantes de setores da sociedade civil, representantes dos grupos, pesquisadores, porque nós que estamos constantemente envolvidos, seja na formulação de políticas públicas, na construção de instrumentos para o planejamento e para a gestão urbana, territorial, ou elaborando pesquisas, né, dando aulas, é sempre rico ter interlocuções com pessoas que também estão envolvidas, né, em processos desse tipo, porque é a partir dessa interlocução que coisas novas, ideias novas, caminhos novos podem aparecer, né, para a gente poder lidar com essa complexidade política, econômica, cultural, ambiental, territorial que existe nas nossas cidades. Eu acho que esses seminários que são organizados como parte de um processo, né, em curso, seja de elaboração, revisão de plano diretor, de lei de uso e ocupação do solo, mais interessantes porque as questões estão postas, né? A gente que está envolvido nesses processos, o que mais aparece são perguntas, são problemas em aberto. Então, ter essa interlocução e tentar construir, pensar soluções coletivas, soluções conjuntas, né, acaba dando mais consistência, acaba dando mais força para a construção do nosso próprio conhecimento. Eu organizei essa apresentação para começar, né, nossa reflexão e o nosso debate nesses 4 tópicos. O primeiro tópico, eu vou tratar de alguns aspectos, né, relativos aos ciclos e aos componentes do plano diretor, né, a partir do Estatuto da Cidade e a partir desse nosso esforço no período da redemocratização de construir políticas públicas com base democrática em processos participativos e na perspectiva da efetivação dos direitos sociais, eu acredito que a gente tenha hoje consolidada uma concepção cíclica, processual de planejamento e gestão urbana e territorial, e a gente tem também uma concepção nova, que está sendo testada, está sendo experimentada, né, em diferentes municípios, em diferentes contextos de plano diretor. Então, eu queria tratar primeiro de alguns aspectos relativos a esses ciclos e a esses componentes, e, em seguida, eu gostaria de tratar outros aspectos que, na verdade, são aspectos mais problemáticos sobre essa relação da regulação, entre a regulação do uso e ocupação do solo, nesse contexto do ovo mexido, que o professor Evandro estava falando, esse contexto em que nossas cidades elas tendem cada vez mais para uma mistura, né, para uma fragmentação de usos, de atividades, ao mesmo tempo em que essa mistura e essa mesclagem, né, ela convive com uma tendência tensa de homogeneização, de autoconfinamento, né, que também está relacionado com esse processo de fragmentação do espaço urbano e das relações e convivências sociais. O terceiro ponto também é uma problemática. Eu gostaria de tratar alguns aspectos sobre essa relação entre a regulação da ocupação do solo e as regras para a produção imobiliária. Eu acho que é um desafio, né, para a gente que trabalha com planejamento e gestão urbana e territorial, e regulação urbana, estabelecer regras para o funcionamento
funcionamento do mercado de produção imobiliária, reconhecendo aqui que a produção imobiliária é um setor importante das nossas cidades, né? Mas que, no entanto, elas não podem correr solta, ela precisa ter um regramento baseado no interesse público, no interesse social, no interesse coletivo. Então, vou problematizar alguns aspectos sobre essa relação. E o quarto e último ponto, também problematizar, uma problematização a partir da relação entre a regulação da ocupação do solo, densidades urbanas e formas intraurbanas, né? Que é vocês percebem que esse segundo tópico, ele gira em torno de uma problemática relacionada à regulação do uso do solo, enquanto que esses dois últimos tópicos giram em torno de problemáticas que envolvem regulação da ocupação do solo. Eu separei deliberadamente, porque são duas coisas diferentes, né? E, portanto, exigem estratégias de regulação diferentes, e que hoje essas estratégias elas nos desafiam, né? Por algumas razões que eu gostaria de mostrar em seguida. Então, em relação ao primeiro tópico, né, sobre os ciclos e componentes relativos ao plano diretor, o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar, que deve ser de conhecimento de todos vocês, porque quem trabalha com políticas públicas está bastante familiarizado, né, com esse ciclo clássico, né, da política pública, e que também é aplicável ao plano diretor, ao planejamento urbano, né? É um ciclo que inicia um processo de elaboração participativa do plano diretor e que é uma pequena parte da história e nem é a parte mais importante da história, porque essa história ela precisa se desdobrar no processo de implementação do plano diretor com gestão democrática, e essa sim é a parte mais importante do plano diretor, porque exige o esforço de tirar as propostas, né, que constam no plano diretor e aplicá-las na realidade territorial, local. E esse processo de implementação ele não é simples, portanto é importante que esse processo ele seja discutido publicamente, ele seja debatido, né, com os diversos setores da sociedade, os diversos setores técnicos, para uma aferição, né, em relação aos rumos que a implementação do plano diretor está seguindo. Será que esse plano diretor está sendo implementado nos rumos, né, adequados para a cidade? Ou quais são as problemáticas, né, que são envolvidas nesse processo de implementação do plano diretor? E esse processo de implementação, discussão e debate do plano diretor ser objeto de monitoramento e avaliação crítica, também com base em processos participativos. A avaliação e monitoramento do plano diretor ser algo amplo, aberto, e não algo restrito a um grupo de técnicos fechado em gabinete. Por isso que a importância dos diversos instrumentos de debates públicos, né, é fundamental estar instituído no município. E com base nessas discussões, nesse monitoramento, nessas avaliações críticas relativas à implementação do plano diretor, se desenvolver a revisão necessária do plano diretor, da legislação urbanística, da lei de uso e ocupação do solo, para que no futuro a gente volte a esse momento, né, de reelaboração do plano diretor, porém no patamar mais elevado. Então, esse ciclo, na verdade, ele tem que ser visto como uma espiral, né, no qual nós vamos construindo um processo contínuo e de aperfeiçoamento, tanto dos nossos procedimentos, quanto dos nossos instrumentos, das nossas legislações, das nossas equipes técnicas, das nossas estruturas institucionais, tá certo? Eu acho que, depois de passar por estruturas institucionais do governo federal, governos municipais, ter assessorado estruturas públicas voltadas, né, para a realização do planejamento, da gestão do espaço urbano, do desenvolvimento urbano, eu percebo que
a gente, ao invés de estar seguindo uma espiral ascendente, a gente está seguindo uma espiral descendente, porque eu tenho testemunhado processos de fragilização, enfraquecimento, né, e despriorização, né, desse campo do planejamento, da gestão urbana territorial das estruturas públicas, que é brutal. E que é preocupante, porque as nossas cidades elas nunca foram tão importantes para o nosso país, seja do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista econômico, porque as nossas cidades são verdadeiras plataformas socioterritoriais de desenvolvimento econômico, de produção de riquezas, mas também de efetivação de direitos sociais e de promoção do desenvolvimento humano e social, tá certo? Então, essa importância que esse nosso sistema urbano regional, intrarregional, interregional, que o Brasil constituiu ao longo do século XX, ele deveria ser um dos aspectos prioritários na atuação das estruturas e dos procedimentos públicos, e não vejo isso acontecer nos diversos níveis de governo. Eu vejo o contrário. Então, fico feliz, né, quando a gente tem essa oportunidade no município poder estar participando de uma discussão em que o processo de planejamento, discussão, fortalecimento dessa pauta está acontecendo. Apesar de reconhecer a dificuldade, os bloqueios, né, as contradições que existem nesse processo, tá certo? Então, eu vejo que essa espiral, ela precisa ser retomada no sentido ascendente do aperfeiçoamento, porque o que está posto ainda não é perfeito, ele ainda precisa ser melhorado. E a gente só vai fazer isso coletivamente, não dá para fazer isso a partir de um iluminável. Segundo ponto, em relação a esse tópico que eu gostaria de destacar, é o seguinte: o plano diretor, pela nossa Constituição Federal, pelo Estatuto da Cidade, ele é o instrumento básico da política de desenvolvimento de expansão urbana e deve ordenar as exigências para o cumprimento da função social da cidade e para o cumprimento da função social da propriedade urbana. Pela nossa Constituição, essa é a responsabilidade básica desse instrumento, tá certo? Instituído no nosso ordenamento jurídico nacional relativo ao desenvolvimento urbano. E eu, depois dessas experiências, dessas discussões em relação a processos de elaboração e revisão do plano diretor, eu estou cada vez mais convicto de que esses dois conceitos, esses dois princípios da função social da sociedade e da função social da propriedade urbana, dá conta de um conjunto muito grande de necessidades, né, que um plano diretor, um processo de planejamento precisa dar conta. Porque, para mim, na verdade, não só para mim, mas para um grupo de pessoas que também estão envolvidas nesse tema, a função social da cidade, né, ela implica no plano diretor, né, na definição de deveres, principalmente do poder público, né, em estabelecer ações, investimentos, né, concretos nos territórios da cidade que sejam capazes de atender às necessidades sociais, porque o espaço interurbano, as cidades, elas são constituídas por sistemas interurbanos de uso coletivo, né? Sistemas que sustentam a qualidade e as condições da vida coletiva. O sistema de viário, sistema de transporte coletivo, sistema de áreas verdes, sistema de abastecimento de água, sistema de coleta e tratamento de esgoto, sistema de gestão de resíduos sólidos, sistema de equipamentos básicos de educação, de saúde, sistema de equipamentos da assistência social. Então, uma cidade, né, ela, para atender às necessidades sociais coletivas e efetivar direitos sociais consagrados na nossa Constituição Federal, ela precisa ter esses sistemas, né, muito bem organizados, com uma boa cobertura, porque esses sistemas, eles se territorializam nas cidades, nos espaços urbanos, e eles são a base territorial para a oferta dos diversos serviços, né, necessários para melhorar a vida das pessoas no dia a dia. Então,
O plano diretor, que tem a responsabilidade de ordenar as exigências, né, para o cumprimento da função social da cidade, né, que são de responsabilidade do poder público, ele precisa definir essas ações e investimentos para melhorar o desempenho desses sistemas. Então, uma parte do plano diretor, né, que é fundamental, define um conjunto grande, deve definir um conjunto grande de deveres e obrigações para o poder público, para a atuação do poder público. Mas o plano diretor, ele se fundamenta também nas obrigações, né, de estabelecer e ordenar as exigências para o cumprimento da função social da propriedade urbana. Isso significa que ele vai estabelecer as bases, as normas, os critérios, os parâmetros, as regras, né, para o proprietário privado exercer o seu direito de propriedade. Porque todo direito implica em dever, tá certo? Né? A nossa Constituição Federal consagrou o direito de propriedade como um dos direitos fundamentais da pessoa humana. Na nossa Constituição Federal, o direito à propriedade está alinhado ao direito à vida e o direito à liberdade. É essa dimensão que o nosso ordenamento jurídico estabeleceu em relação ao direito de propriedade, tá certo? Agora, no caso da propriedade do imóvel urbano, o exercício do direito à propriedade implica no cumprimento de deveres, enquanto proprietário. Então, e esses deveres são deveres do proprietário privado estabelecidos pelo plano diretor, né? Pela legislação urbanística. São deveres que se baseiam na obediência às normas de uso e ocupação do solo, às regras, critérios, né, de aplicação dos instrumentos de política urbana. Então, as exigências para o cumprimento da função social da propriedade urbana, ela define o conteúdo de como que eu vou exercer o meu direito de proprietário de um imóvel urbano. É como se eu fosse proprietário de um carro também. Eu ser proprietário de um automóvel implica na obediência a uma série de deveres, né? Inspeção veicular, pagamento de PVA, manutenção regular, etc. Com relação ao imóvel urbano, o exercício do direito de propriedade implica também na obediência e no cumprimento de uma série de deveres estabelecidos pelo plano diretor, né, principalmente. Nesse sentido, que eu acredito que o Estatuto da Cidade, nosso ordenamento jurídico, trouxe uma concepção de plano diretor casada com as legislações de regulação do uso e ocupação do solo. Portanto, eu acredito que no futuro a gente deva pensar esses dois instrumentos cada vez mais casados, ao ponto de pensarmos esses dois instrumentos como se fossem um instrumento só, absolutamente compatibilizados. E na nossa história de planejamento urbano acontece exatamente o contrário. O plano diretor vai para uma direção e as nossas leis de uso e ocupação do solo, as nossas leis de zoneamento boicotam o plano diretor e vai para uma outra direção. A professora Sara Feldman, né, da Universidade de São Carlos, que fez a história do zoneamento do município de São Paulo, mostra isso claramente, desde a década de 30, como que as nossas leis de zoneamento, elas vão para uma direção oposta, diferente, né, das direções estabelecidas no planejamento urbano e no plano diretor. Então, o que a gente tem? Nós temos hoje uma contradição, né, que é um desafio, porque o Estatuto da Cidade ele trouxe uma nova concepção de plano diretor como instrumento para a gestão do solo e para a regulação do uso e ocupação do solo, né? Porque esses estabelecimentos, essas definições são necessárias para ordenar o cumprimento da função social da propriedade urbana, tá certo? Que é a missão básica, né? A responsabilidade básica do plano diretor. Só que o problema é que, apesar de nós estarmos trabalhando com essa nova concepção do plano diretor, trazida por esses princípios, por esses conceitos, por esse ordenamento jurídico nacional, nós continuamos trabalhando com uma concepção convencional e muitas vezes absolutamente desgastada de regulação do uso e ocupação do solo, que ainda está baseada no zoning,
de origem alemã do século XIX, que se desenvolveu no contexto norte-americano ao longo do século XX e vem para o Brasil, né, na metade do século principalmente, e que a gente não desenvolveu ainda uma crítica, né, e mais importante, a gente ainda não desenvolveu uma alternativa de regulação do uso e ocupação do solo que se compatibilize com essa concepção de plano diretor baseado nesses princípios da função social da cidade, da propriedade urbana, tá certo? Então, esse zoneamento tradicional, né, zoneamento de usos, né, zoneamento com parâmetros de uso e ocupação do solo, coeficientes de aproveitamento, recuos frontais, laterais, de fundo, gabarito, altura máxima de edificação, taxa de ocupação, etc., né, que são parâmetros do século XIX que surgiram num contexto de higienização da cidade, de promoção de maior salubridade, mais ventilação, mais insolação, no contexto da cidade europeia, da Revolução Industrial absolutamente insalubre, né? Esses parâmetros, a gente começou a aplicá-los ao longo da segunda metade do século XX de uma maneira muito automática, sem ter uma previsão clara sobre os efeitos socioespaciais deles na cidade, tá certo? Então, é por isso que eu digo que a gente está vivendo esse paradoxo hoje. Eu acho que é um desafio, uma problemática que a gente precisa trabalhar. Nesse sentido, os componentes do plano diretor, né, como parte desse ordenamento jurídico nacional relativo ao desenvolvimento urbano, instituídos por lei municipal, é importante que eles lidem, trabalhem com componentes que deem conta, né, desses princípios da função social da cidade e da propriedade. Como uma lei moderna, contemporânea, né, a lei do plano diretor precisa enunciar claramente seus princípios, objetivos e diretrizes, porque, apesar de alguns acharem que isso é inútil, no campo jurídico isso é fundamental, né, porque muitas aplicações de legislações no âmbito jurídico se baseiam numa interpretação dos princípios enunciados nessa legislação. E como hoje a gente tem um ordenamento jurídico nacional, esses princípios precisam estar alinhados com esse ordenamento jurídico nacional, né, da função social da cidade, da função social da propriedade, da equidade, né, dos direitos sociais, etc., de direito ao meio ambiente saudável e tudo mais. Então, o importante é que a legislação deixe claro quais são esses princípios e que eles sejam, de fato, norteadores, orientadores dos demais componentes do plano diretor, porque o modo como a gente costuma inserir os objetivos do plano diretor de uma maneira genérica e precisa, acaba não servindo como orientação clara para estabelecer as estratégias do ordenamento territorial, né, para definir os investimentos e ações prioritárias, né, e para construir o sistema de planejamento e gestão democrática. A estratégia de ordenamento territorial é um componente do plano diretor que incide quase que totalmente naquela parte da função social da propriedade urbana, porque aqui é onde estão as regras, né, de uso e ocupação do solo, parcelamento do solo, expansão urbana, adensamento urbano, aplicação dos instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade, dentre outros, tá certo? Então, essas estratégias de ordenamento territorial são estratégias que incidem sobre a propriedade privada imobiliária, portanto, definem uma série de deveres e obrigações por parte do proprietário do imóvel. Os investimentos e ações prioritárias são investimentos estruturais do espaço urbano e principalmente naqueles sistemas intraurbanos que sustentam a vida coletiva, aqueles sistemas de uso coletivo que servem como base para a prestação de serviços públicos coletivos, tá certo? Então, importante o plano diretor definir e territorializar esses investimentos, é um esforço enorme, tá certo? E o Estatuto da Cidade, ele diz que o plano diretor, que tem vigência de 10 anos, tem que orientar os investimentos do plano plurianual, que tem vigência de 4 anos, e que tem que orientar a lei de diretrizes orçamentárias, a lei do orçamento anual, que tem vigência de 1 ano, tá certo? Então, se o plano diretor deixar o mais claramente possível quais são os investimentos estruturais necessários no espaço urbano,
ele pode orientar efetivamente esses outros instrumentos do planejamento das finanças municipais, coisa que a gente ainda pouco faz. E não adianta nada a gente fazer um instrumento de planejamento sem ter articulação com os instrumentos de planejamento dos recursos financeiros. Planejar sem ter dinheiro é criar uma peça de ficção científica, tá certo? Então, e o sistema de planejamento e gestão democrática da cidade é a estrutura, tanto organizacional, técnica, informacional do poder público, que vai servir para colocar tudo isso aqui em prática, quanto os canais de interlocução com a sociedade civil. Isso aqui é o que está o calcanhar de Aquiles de muitas prefeituras, de muitos processos de planejamento urbano. Eu vou focar agora alguns aspectos da estratégia de ordenamento territorial, né, inserida como componente do plano diretor e baseada numa interpretação das diferentes partes do território, né, interpretação que tem como objetivo definir o projeto de cidade, projeto de ordenamento territorial para as diferentes partes, né, da cidade e do município. É importante que essa base territorial, né, ela do plano diretor, ela seja a mesma ou talvez muito alinhada com a base territorial para a aplicação dos parâmetros de uso e ocupação do solo, para que a gente possa ter uma mesma base territorial, né, para a aplicação desses parâmetros, para a aplicação dos instrumentos de política urbana, porque é aqui que a gente vive uma dissociação, um desencontro, porque a base territorial para a aplicação dos parâmetros de uso e ocupação do solo vai em uma direção e a base territorial para a aplicação dos instrumentos de política urbana às vezes vai em outra direção, tá certo? E aí provoca uma esquizofrenia nos processos de análise e licenciamento de empreendimentos, seja de edificações, seja de novos loteamentos. Então, isso significa que a gente vai ter que simplesmente juntar as duas coisas? Não, porque ao juntar as duas coisas, a gente vai ter que criar uma coisa nova, mais simplificada, porque vai ser uma loucura se a gente simplesmente pegar o plano diretor, a lei do plano diretor, e juntar com a lei de uso e ocupação do solo nos moldes convencionais, que é uma lei absolutamente gigante, fragmentada. E somar isso numa lei só vai ficar uma lei quilométrica inaplicável. Então, ao juntar, a gente vai ter que trabalhar numa coisa nova mesmo, né, que é difícil. Bom, com relação ao segundo tópico, a regulação do uso e ocupação do solo nos espaços com mistura de usos, eu acho que aqui já é um primeiro ponto em direção a essa criação de uma coisa nova, né? Nessa articulação entre plano diretor e estratégias de regulação do uso e da ocupação do solo. Aqui a gente tem o município de São Paulo. Eu vou usar muita referência do município de São Paulo porque é o município que eu estudo, que eu trabalho, que eu vivo. Então, vocês me desculpem, mas eu vou estar me referindo muito a essa realidade, aos trabalhos desenvolvidos nesse lugar, né? E porque às vezes algumas coisas relativas ao município de São Paulo não cabem em outros lugares, mas aí cabe a vocês que conhecem mais as realidades locais, né, da região, dos diferentes municípios, fazer essa relativização, tá certo? Aqui a gente tem o município de São Paulo, o mapa das quadras do município de São Paulo, e esse mapa ele significa o seguinte: os pontinhos vermelhos são quadras onde 40% a 60% da área de terreno é residencial, tá certo? Então aqui em torno de metade da área de terreno da quadra é residencial. Nos pontinhos amarelos, de 60% a 80% da área do terreno, das quadras, são residenciais. Então a gente vê o ovo mexido, que o professor Evandro estava falando, dentro da cidade. Ele estava falando do ovo mexido fora da cidade, mas aqui a gente vê também essa mistura dentro da cidade, e é uma cidade
cuja tendência de mistura de usos residenciais e não residenciais, porque vocês veem que todas as quadras, elas não são residenciais. Todas as quadras têm usos residenciais, usos comerciais, usos de serviço, atividades produtivas. Essa é a realidade das nossas cidades hoje. Cada vez mais, conforme o espaço urbano vai se consolidando, você vai tendo, né, essa mesclagem de usos, de atividades e também, às vezes, de grupos sociais, apesar dessa tendência da evitação social, né, para usar os termos do Lúcio Kovarik, essa tendência do viver entre iguais e evitar o outro, porque o outro é diferente, portanto, um perigo, uma ameaça. Então, apesar de haver essa tendência, eu acho que a tendência predominante é a dessa mesclagem, tá certo? A questão aqui é como regular isso. E eu acho, é uma intuição que eu queria compartilhar aqui com vocês. O zoneamento tradicional, convencional, o zoneamento da vaca, não cabe aqui. Porque é esse o problema. A gente usa o zoneamento convencional da vaca para regular o uso e ocupação do ovo mexido. Vaca e ovo mexido não conversa, não dialoga, né? Então eu acho que a gente precisa pensar novas bases para lidar com a regulação e do uso e ocupação do solo, né? A partir dessa realidade. E uma experiência que eu vi, não acompanhei muito de perto, mas uma referência que eu tenho e que eu acho que é difícil, ela não é simples, ela é desafiadora, é tentar fazer a regulação do uso do solo, das atividades, a partir da regulação dos impactos ambientais urbanísticos, a partir da regulação dos usos não incômodos, dos usos incômodos compatíveis, dos usos incômodos incompatíveis. Esse modelo de regulação do uso já estava no plano diretor do município de São Paulo em 2002, foi experimentada na Lei de Uso e Ocupação de Mauá em 94, tá certo? Mas nunca foi efetivamente aplicado, porque para a gente aplicar o modelo de regulação do uso do solo, nesse contexto de mistura de usos, né, a partir da regulação dos impactos das atividades nos espaços urbanos e a partir da minimização, a eliminação dos conflitos e incomodidades entre usos residenciais e não residenciais, isso exige novos procedimentos técnicos, novos instrumentos técnicos, novas estruturas técnicas institucionais, né? A Mauá, quando aprovou essa lei de saneamento deles em 94, com base nesse conceito, teve que fazer uma reforma administrativa, abrir concursos, comprar equipamentos, etc. Eu não sei como é que está hoje isso lá, mas eu acho que aqui é uma tensão, porque, conforme eu disse no início, as tendências atuais, ao invés de fortalecer e inovar essas estruturas, né, do poder público responsáveis pelo planejamento, gestão e regulação urbana, a gente está seguindo uma tendência oposta, muitas vezes. E, no entanto, as cidades estão aí, né, pululando de conflitos de usos, tá certo? E aí vai gerando essa tendência NIMBY, né? Essa tendência de não no meu jardim, por favor, fique longe de mim, né? Isso a gente está vendo em São Paulo num grau inacreditável no debate atual da revisão da lei de zoneamento, de desconforto, mal-estar, né? Em relação a essas diferenças perto, que antes aparecia, mas era uma coisa velada, hoje é declarada, né? Em relação a zonas especiais de interesse social, ao ponto de bairros que não são nem bairros de classe média, média alta, são bairros de classe média baixa, recusarem a implantação de um CEL, um Centro de Estudo Unificado, que é um equipamento multiuso de altíssima qualidade, né, arquitetônica, construtiva e de funcionamento. Tem bairros, Campo Limpo, na Zona Sul, o município de São Paulo está recusando e está tentando bloquear a implantação de um CEL,
porque esse céu vai ser usado por pessoas de outro bairro que tem perfil mais popular. Então não quer que esses usuários cheguem perto. Então estamos vivendo esse processo lá também. Agora, aqui são alguns parâmetros de comodidade, né? Níveis de ruído, geração de tráfego de veículos e de pedestres, emissão de efluentes líquidos, emissão de gases poluentes, periculosidade e outros. Eu acho que regular esses parâmetros de comodidade exige toda aquela inovação nas estruturas técnicas que eu estava mencionando antes. A regulação do uso, né, a partir desses parâmetros de incomodidade, portanto, exige todas essas mudanças dos processos de análise, licenciamento, fiscalização e controle urbano de atividades e de empreendimentos. E eu acho que o WAVE é um instrumento subutilizado. Ele pode ser muito mais potencializado, não só tecnicamente, para a gente avaliar e analisar os empreendimentos e as atividades, mas para democratizar esse processo, né, de análise, avaliação e decisão em relação à implantação de empreendimentos de diversos impactos, não só os grandes empreendimentos, né? Londres é uma cidade que regula a implantação de atividades com base nessa lógica, para qualquer atividade, inclusive um restaurante, tá certo? E isso é discutido com a vizinhança que vai ser afetada, tá certo? Isso está bastante introjetado na forma de regulação do uso na cidade de Londres. Isso é uma referência, não é para ser copiada, mas é uma referência que vale a pena a gente olhar. Bom, agora com relação ao terceiro tópico, né, da problemática que envolve a relação da regulação da ocupação do solo e as regras para a produção imobiliária. Também eu vou me referenciar aqui em discussões, né, experiências vividas no contexto do município de São Paulo, e que também são comuns em outras cidades médias do país. Entre 2013 e 2014, eu estava como diretor do Departamento de Urbanismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura lá de São Paulo, e a minha missão básica, junto com toda a equipe, era coordenar a revisão do plano diretor, né, do município de São Paulo, em 6 meses. Foi brutal. Fiquei doente no final, fui internado. Mas foi incrível em termos de aprendizagem, porque um dos primeiros problemas que apareceu, porque a gente estava acabando de atravessar um contexto de boom imobiliários, tá certo? Nesse contexto apareceram alguns traumas comunitários, que são esse surgimento de prédios em bairros horizontais, né, bairros com casas térreas, sobrados, ruas locais, tranquilas. De repente, pimba, aparecem prédios, né, desse jeito, né, com esse padrão de implantação. Isso gerou movimentos na Mariana, na Pompeia, na Lapa, né, anti-verticalização, anti-adensamento, né, isso gerou essa mobilização de bairros. Essa foi uma questão, uma problemática bastante comum. Outra discussão, e aí fomos nós que começamos a desenvolver, em relação a uma problematização sobre o padrão de verticalização das nossas cidades, né? Isso aqui é tudo produto de legislação urbanística, da Lei de Uso e Ocupação do Solo e do Plano Diretor, de 2002 e 2004. Não tem nada fora da lei aqui. Agora, o que é o padrão que a gente tem que se disseminou na última década? É esse padrão das torres de apartamento, em que você tem a rua, a calçada, o muro, o recuo, que é um fosso, as 3, 4 pavimentos de estacionamento e a torre de apartamento lá atrás. E aqui a mesma coisa, o mesmo padrão, tá certo? Você tem esse padrão disseminado na Vila Andrade, na Vila Leopoldina, Jardim Anália Franco, que é a produção imobiliária de classe média, né, na última década. Isso aqui é fruto de todo um regramento incluído no Plano Diretor de 2002 e na Lei de Ordenamento de 2004, lá do município, né, que são regramentos
que foram enxertados dentro da legislação para burlar e contornar a cobrança de outorga onerosa do direito de construir. Não vou entrar nesses detalhes técnicos relacionados à aplicação da fórmula de Giron, que é uma coisa da década de 70, não vou entrar em detalhes técnicos, mas isso é fruto desses mecanismos que foram inseridos no plano diretor, na época da tramitação na Câmara, para minimizar a cobrança de contrapartida financeira a partir da aplicação da outorga onerosa do direito de construir. Então isso aqui é um padrão que se disseminou e que a gente vê, se contrapõe a um padrão, né, de verticalização anterior à década de 70 que havia no município, que era muito mais interessante, porque imagina você aqui, nessa rua, às 8 horas da noite, caminhando aqui nessa calçada, ou estacionado aqui, dá até medo, né? Essa desertificação, tá certo? Essa vitalidade nula, né? Nessa rua, nessa calçada. Esse padrão, que ficou proibido na década de 70, por causa da nossa lei de zoneamento da década de 70, que proibiu isso, tá certo? Em que você tinha um alinhamento das edificações ao longo da calçada, com comércio no térreo, tá certo? Em que você tem essa quantidade de aberturas, portas para os prédios, portas de comércio, atividade de comércio. Isso vai criando uma fachada no térreo, né, em que coisas acontecem, pequenos acontecimentos, convivência, diálogo, trocas, conversas. Isso vai acontecendo e vai criando vida nessas ruas, vai criando vitalidade, tá certo? E isso não exclui moradia, às vezes escritório, hotéis, né, nos pavimentos superiores, tá certo? Então, isso aqui é um padrão de verticalização mais antigo? É antigo, não significa que é ruim, do ponto de vista da cidade, tá certo? Então, baseado nessas discussões, né, nessa última revisão do Plano Diretor de São Paulo, além dessas macro áreas que a gente definiu, isso aqui é a base de todo o plano diretor, porque isso aqui é fruto de uma interpretação das diferentes partes da cidade. A macro área de redução da vulnerabilidade urbana, redução da vulnerabilidade urbana e recuperação ambiental, estruturação metropolitana, qualificação urbana, contenção da urbanização, proteção de ecossistemas naturais, enfim. São denominações que a gente deu a essas macro áreas, mas a gente teve uma preocupação de dar denominação que expressassem objetivo sócio-urbanístico, e não aquela denominação neutra, macro área de predominantemente residencial, ou, né, às vezes a gente usa alguns termos neutros, assim, que não expressam um objetivo de planejamento urbano, né, nos territórios da cidade. Isso é fruto de interpretações, né, das diferentes porções da cidade. E eu uso essa palavra interpretações ao invés de diagnóstico deliberadamente, interpretação no sentido psicanalítico mesmo, né? Porque a palavra diagnóstica ela vem da disciplina médica, da disciplina dos médicos sanitaristas, em que você tem como objetivo ler os sintomas do organismo, identificar a doença e prescrever a cura, não é isso? Fazer o diagnóstico é isso. Interpretação, no sentido freudiano, é você interpretar a realidade para identificar desejos, né? Só pensar na interpretação dos sonhos do Freud. Então eu acho que a palavra interpretação da realidade ela é muito mais interessante, porque a ideia não é identificar a doença e prescrever a cura, porque isso está na essência da nossa disciplina enquanto planejador urbano e urbanista. A origem da nossa profissão ela é uma origem muito paralela à origem do médico sanitarista, né? Higienista e tudo mais. Então essa palavra interpretação ela tem o objetivo de apontar desejos. Então a denominação dessas macro áreas ela aponta objetivos e desejos, né, que se quer alcançar nos territórios da cidade. Ao lado dessas macro áreas foram definidas esses eixos de estruturação da transformação urbana ao longo do sistema de transporte coletivo, né, dos corredores de ônibus, das linhas de metrô, das estações de trem, das estações de metrô. A ideia aqui é que o planejamento urbano e o uso e ocupação do solo de uma cidade não pode repetir o erro histórico de se estruturar
em função do sistema viário destinado para o automóvel. Uma cidade, ela precisa se estruturar a partir do sistema de transporte coletivo de qualidade. Essa é a mensagem principal, né? A gente romper com esse modelo rodoviarista insustentável, muito prejudicial de vários pontos de vista, é uma das agendas fundamentais do planejamento urbano do século XXI, tá certo? Tá certo que dizer é uma coisa, fazer é outra coisa completamente diferente e difícil. Mas esse é o esforço aqui, tem que começar a estruturar a produção imobiliária e o uso e a ocupação do solo em função do sistema de transporte coletivo. Então, desses eixos de estruturação da transformação urbana, a ideia é fazer com que a produção imobiliária se direcione para esses eixos, e o mercado imobiliário já faz isso. Eles já usam o sistema de transporte coletivo, o metrô, como elemento comercial dos seus empreendimentos, tá certo? 60%, 70% dos empreendimentos produzidos nos últimos 5 anos estava a poucos quilômetros de estações de metrô lá no município de São Paulo. Mas a ideia é que fazer com que essa dinâmica econômica, essa riqueza brutal mobilizada pelo setor imobiliário, gere o que o Haddad chamava de externalidades positivas para a cidade, tá certo? Fazer com que esses investimentos gerem, né, vitalidade urbana. Por isso que, associado a esse eixo de transporte coletivo e essas faixas, né, onde devem acontecer a produção imobiliária, a gente definiu parâmetros para estimular uso misto, né, comércio no térreo, uso residencial e não residencial nas edificações, fachadas ativas, calçadas mais largas, fruição pública do térreo, né, dos prédios do tipo conjunto nacional, enfim, criação de galerias comerciais no térreo, enfim. A ideia era que nesses eixos, né, de concentração da produção imobiliária, aproveitando o investimento em sistema de transporte coletivo, a gente gere espaços urbanos, né, com mais vitalidade, com melhor espaço público e que tenha maior dinâmica de usos e atividades residenciais e não residenciais. Isso aqui foi um primeiro movimento de incluir no plano diretor regras auto-aplicáveis de regulação do uso e ocupação do solo, tá certo? Já indo naquele sentido que a gente estava discutindo no início, em relação à concepção da ajuda do plano diretor. Eu acho que ainda é uma incorporação limitada, tímida. Há uma margem de incorporação muito maior de parâmetros e regras de regulação do uso e ocupação do solo dentro do plano diretor. Aqui são outros parâmetros de uso e ocupação do solo incorporados no plano diretor que servem como fundamento para a aplicação dos instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade. Então, aqui, depois de 25 anos, se conseguiu instituir o coeficiente de aproveitamento básico máximo 1 para toda a cidade. Só que essas áreas vermelhas, né, era onde você tinha coeficiente de aproveitamento básico 1 no plano diretor de 2002. Essa daqui é a área em que o atual plano diretor instituiu como coeficiente de aproveitamento básico 1, a partir do qual, né, a construção, o investidor deve pagar outorga onerosa do direito de construir. Então, teve um alargamento grande. E o plano diretor de 2002, ele tinha instrumentos como a fórmula de Adiron que subvertia esse coeficiente de aproveitamento básico 1 e permitia dobrar o coeficiente de aproveitamento básico 1 para 2. Então, na prática, essas áreas de coeficiente de aproveitamento básico 1 eram muito menores, certo? Então, isso aqui eu acho que para reforçar essa ideia de que o plano diretor precisa absorver, acolher parâmetros de uso e ocupação do solo. Isso aqui é uma outra incorporação feita no plano diretor, vinda da discussão com a sociedade civil, que é a cota de solidariedade, que obriga que empreendimentos com mais de 20 mil, em terrenos com mais de 20 mil metros quadrados, destinem 10% da área construída para a produção de HIS.
A inspiração desse instrumento está nas Inclusionary Housing de Nova York, que é aplicado desde 84 lá naquela cidade, em que o investidor ele ganha um bônus de 33% na área construída do empreendimento dele, se ele destinar 20% da área construída para affordable housing, né, que é habitação acessível para a população de baixa renda. Então lá, depois de 2005, eles reviram esse programa das Inclusionary Housing e combinaram a Inclusionary Housing com as nossas leis, né? Então definiram zonas em que todos os empreendimentos são obrigados a fazer essa operação, tá certo? Também um parâmetro de uso de ocupação, tá certo? Incorporado no plano diretor associado à aplicação dos instrumentos multiurbanos. Agora, aqui a gente tem um mapa daquelas macro áreas que fundamenta e serve de base do plano diretor. Aqui a gente tem a proposta de zoneamento da minuta, de revisão da lei de zoneamento, que está sendo discutida e ainda não foi encaminhada para a Câmara, lá na Prefeitura. Eu não estou participando desse trabalho, né? Mas o que a gente vê? A gente vê novamente a história se repetir. O zoneamento que está sendo proposto, que é o zoneamento convencional, tradicional, né, simplesmente, apesar dele acolher os eixos de transformação, ele desmonta essa base das macro-áreas. Ele fragmenta, ele retalha, porque esse zoneamento está sendo construído a partir de demandas, muitas vezes, né, pontuais, um raciocínio pontual de cidade. Então eu acho que aqui, a gente precisa, o que eu apontei ali como sendo uma perspectiva de experimentação nova. Último ponto, vou passar rapidamente porque acho que o tempo terminou, que é essa problemática em relação à regulação da ocupação do solo com densidades urbanas e formas interurbanas. Isso aqui é parte de uma análise que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, que eu vou defender aqui na Unicamp em junho, que é sobre densidades urbanas, né? Aqui algumas problemáticas para a gente considerar, né, na análise sobre densidades urbanas, porque nessa incorporação, né, dos parâmetros de regulação da ocupação do solo, uma variável-chave é a regulação da densidade urbana. Então eu acho que hoje o urbanismo internacional, o new urbanismo, o urbanismo sustentável, enfim, essa ideia da cidade compacta, ela está, apesar de ser problemática, a gente precisa olhar com olhos críticos, né, essa agenda do urbanismo internacional, mas praticamente todas essas agendas afirmam a densidade urbana como sendo uma das variáveis fundamentais. E eu acho que é uma variável complexa, uma variável problemática. Não dá para entender densidade urbana de uma maneira genérica, porque ela possui dimensões diferentes. Densidade demográfica, densidade construída, densidade habitacional não são a mesma coisa, e isso não tem nada a ver com verticalização. Muita gente confunde verticalização com adensamento demográfico, e são duas coisas completamente diferentes, tá certo? Então aqui a gente, só para trazer algumas evidências disso, isso aqui são dados, né, sobre o coeficiente de aproveitamento residencial utilizado em 2010 nos distritos do município de São Paulo. Então a gente vê os distritos do Centro Antigo, Sé, República, né, são áreas em que o coeficiente de aproveitamento dos terrenos pelas edificações residenciais é alto, porque tinha vigência uma legislação antiga que permitia um aproveitamento intensivo, né, dos terrenos. Aqui, nesses distritos do centro expandido, você tem aproveitamentos menores, né, dos terrenos. São terrenos maiores, né, são espaços urbanos ainda menos consolidados. Aqui, a densidade demográfica no terreno residencial. Então, nós vemos que no centro antigo, tá certo? Onde você tem um aproveitamento intensivo dos terrenos, porque os terrenos são menores, você tem menos disponibilidade de terreno, o investidor, as construções residenciais, elas encaixam dentro do volume construído uma quantidade maior, né, de unidades habitacionais que são menores, né,
e que, portanto, no terreno você tem um adensamento construtivo, como a gente vê aqui, o coeficiente de aproveitamento é um indicador de adensamento construtivo, acompanhado por um adensamento demográfico, populacional e habitacional, por causa do contexto do espaço urbano, de terrenos menores, de áreas urbanas mais consolidadas, mais verticalizadas, tá certo? E menos terreno. No centro expandido, em que a gente tem maior disponibilidade de terrenos, né? Você tem terrenos maiores, a estratégia do mercado, né, e de implantação dos empreendimentos não precisa ser uma estratégia que intensifique o aproveitamento do terreno e do volume construído, certo? Porque aqui, no centro expandido, você vê que tem um adensamento construtivo, mas você não tem um adensamento demográfico. Por quê? Porque o mercado, aqui nessa parte da cidade, extrai a sua margem de lucro, né, não na quantidade de unidades habitacionais comercializadas a preços menores, como acontece nas áreas periféricas, né, que você tem baixo aproveitamento construído, mas você tem as maiores densidades, altas densidades demográficas, tá certo? Porque nessas áreas de mais alta renda, o mercado extrai o lucro a partir do preço unitário do apartamento, que é alto, que é caro. Ele pode ganhar vendendo poucos apartamentos, porque quem compra é rico. Mas quem vai morar é família pequena e famílias de uma pessoa só, né? O avanço dos domicílios unipessoais no Brasil foi um dos fenômenos mais dramáticos que o censo de 2010 mostrou, junto com o envelhecimento. Então, eu vi na minha tese de doutorado como que essas duas coisas estão caminhando juntas, né? O envelhecimento populacional e a disseminação de domicílios unipessoais, né? Que é uma experiência social que a gente está vivendo no país pouco estudada ainda. O que significa viver em domicílios unipessoais? Agora, isso está associado a uma tendência importante de retomada da vida urbana, revalorização da vida urbana também. Não vou entrar em detalhes isso aqui. Aqui o mapa da renda domiciliar, né, em 2010 e da cota de terreno residencial por domicílio. A gente vê que quem tem mais renda, né, claro, usufrui de maior porção de terreno no seu empreendimento. Aqui, a taxa de verticalização e a densidade demográfica. Você tem que as áreas mais verticalizadas, aqui é percentual do terreno residencial com empreendimento de 4 ou mais pavimentos. Aqui você tem uma taxa de verticalização, você só tem uma verticalização com adensamento demográfico no centro antigo, por causa daqueles padrões que eu mencionei no início. No centro expandido, mais rico, não, tá certo? A verticalização não adensa. Então, nessa parte, né, rica da cidade, você tem essa dissociação. Agora, na parte mais pobre, nas periferias, você tem baixa verticalização e alto adensamento. Aqui você tem alta verticalização e alto adensamento, que aqui é Cidade Tiradentes, é BNH. São conjuntos em que moram 110 mil pessoas. São predinhos de 5 andares do BNH, tá certo? Milhares de predinhos. Bom, para fechar, essa é a relação problemática da regulação da ocupação do solo com a densidade urbana. Agora, tem uma relação problemática da regulação da ocupação do solo com formas intraurbanas. A gente aplica os parâmetros de ocupação, taxa de aproveitamento, coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, recuo, gabarito, altura máxima de edificação, sem saber que efeito que isso vai gerar no espaço urbano, em termos de qualidade do espaço público e privado, tá certo? Então, aqui só um esquema do Panerré, que eu tirei do livro dele. Ele tem um livro que chama de Solução da Quadra, né? Que vai mostrando como que o urbanismo modernista, ao longo do século XX, vai dissolvendo a quadra. Isso aqui é a quadra tradicional, vocês veem que é uma quadra conformada, né, pela forma como as edificações vão se distribuindo dentro nos lotes na quadra. A quadra semi-aberta,
depois a quadra com as moradias em fita, até chegar na quadra modernista, em que os edifícios são soltos dentro da quadra e dissolve a quadra e dissolve a rua junto. Vocês lembram que o Le Corbusier fazia verdadeiras declarações de ódio à rua Corredor, dizendo que era rua de mula, né? Então, isso aqui, se a gente pegar aquele padrão de verticalização que eu mostrei lá no início, em cima das plataformas de estacionamento, é isso aqui. Se a gente tirar os muros, a gente vai ver as torres de apartamentos soltas dentro da quadra. Por quê? Porque a gente ainda está na forma de... Isso aqui é um esqueminha que eu tirei daquele site do Form-Based Code Institute, porque os próprios norte-americanos já estão fazendo a crítica desse zoneamento tradicional e tentando buscar alternativas nessas experiências de um zoneamento baseado na forma urbana, tá certo? Só que esse zoneamento baseado na forma, a primeira inovação que é necessário introduzir é que, para você regular a ocupação do solo urbano considerando a forma intra-urbana, você tem que sair do zoneamento lote a lote. Você tem que começar a partir de uma regulação por quadra, certo? Estabelecer normas, regras por quadra e a ocupação do lote dentro da quadra se submeter a essa regra da quadra. Então, aqui você tem o zoneamento convencional, né, com os parâmetros convencionais de controle da ocupação, que parte de uma forma envelope, tá certo? O zoneamento convencional, mas com inclusão de diretrizes para projetos de edificações, regulando frequência de aberturas, para criar aquilo que o Ian Guel chama da fachada ativa, né? Que a gente incorporou lá no plano diretor de São Paulo, que é a frequência de aberturas, né? Nas testadas dos lotes alinhados na calçada, porque são essas frequências de abertura, né, de vitrines, portas, janelas, que vai criar possibilidades de interação público-privada nos espaços da cidade. E, por fim, os códigos baseados na forma, em que você tem uma regulação da quadra, né, estabelecendo regras para tipos de uso, número de pavimentos, percentual de alinhamento ocupado. Enfim, aqui eu acho que tem uma margem para desenvolver, refletir, especular muito grande. Por fim, dizer que essa tendência internacional, né, a gente está vendo, eu vi isso no município de São Paulo, áreas centrais que estavam se esvaziando na década de 80 e 90, hoje estão se repovoando. As pessoas estão voltando a viver na cidade, porque a cidade é a geografia de oportunidades. Ela é a estrutura de recursos, de oportunidades de desenvolvimento não só econômico, mas desenvolvimento social, de sociabilidades, experiências. Então a gente está vendo a sociedade querer ter experiência urbana, tá certo? Agora, essa experiência urbana ela precisa ter qualidade e essa qualidade precisa ser democratizada, porque uma cidade em que a qualidade é só usufruída por poucos, isso não é qualidade, isso é privilégio. E uma cidade não pode ser feita por privilégios. Obrigado.